Beleza, pessoal. Vou dar continuidade, então, tá, ao nosso material. Lembrando que a gente está na segunda parte, parte 2, né, do nosso material que a gente mandou sobre sólidos, sobre geometria plana, sobre geometria espacial, tá bom? Então, a gente começa agora definindo o que é um prisma, tá? Então, o prisma é um poliedro que possui duas bases paralelas, poligonais e congruentes, tá? Então, quando ele diz que são congruentes, são iguais, tá bom? Então, suas bases são paralelas e iguais, e são polígonos, tá? A gente pode calcular a área total e o volume de um prisma, tá? Utilizando as medidas das suas três dimensões, tá? Então, lembrando que um prisma é uma figura de três dimensões. A gente pode calcular a área e volume sabendo as suas dimensões, tá? Aí a gente traz aí, ó, a definição: o prisma é um sólido geométrico delimitado com faces planas, na qual as duas bases se situam em planos paralelos, tá? A gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, o prisma reto, tá bom? Aí a gente tem o prisma reto aí de base pentagonal, tá bom? É um pentágono, né? Então, assim, o nome do prisma, o Rodrigo até falou isso no aulão, eu acho, né? Ele dá também em relação à sua, qual que é a figura, né, que compõe sua base. Observe que nessa base a gente tem um pentágono, né? É um polígono que tem 5 lados, tá? E observe que o pentágono de cima é igual ao pentágono de baixo, e os dois pentágonos são paralelos, tá bom? Então, as arestas laterais são perpendiculares à sua base também. Então, a gente tem aí o exemplo do primeiro prisma reto, tá? Então, por que ele é reto? Pois as arestas são perpendiculares ao plano da base. Lembrando que reto a gente dá o nome de um ângulo de 90 graus, né? Então, as arestas estão fazendo sempre um ângulo de 90 graus com a base, né, do prisma, como o Rodrigo colocou bem aí, tá bom? Do lado do prisma reto, a gente tem um prisma oblíquo, tá? Observe que ele está deitadinho, né? Então, as arestas, qual que é a diferença, tá? As bases também são figuras congruentes, são figuras iguais. Porém, observa as arestas. As arestas laterais são inclinadas em relação à base, né? Ou seja, não formam um ângulo de 90 graus, tá? A inclinação dela é diferente do ângulo de 90 graus, aí dá essa impressão que ele está deitado, tá bom? Então, seria isso. Por exemplo, primeira figura em azul ali, a gente tem um prisma reto de base triangular. Segundo, um prisma reto de base quadrangular, e assim por diante. Tá bom? São figuras muito encontradas aí, né, Rodrigo? Isso, Nosso dia a dia, né? é isso Muita coisa aí. de decoração em casa, você pode observar que o pessoal gosta de usar os prismas aí, né? E eles estão usados também, né, se vocês forem olhar, nas embalagens, né? As embalagens, Embalagem. elas são muito utilizadas ou para chamar a atenção de quem vai adquirir aquele produto, ou pela ergonomia dele também, né? Uma coisa curiosa aqui, Heitor, é a questão das abelhas, né? As abelhas constroem os seus alvéolos lá todos com prisma hexagonais. Por quê? Porque ela economiza material, ela consegue economizar menos material e armazenar mais volume de mel. Por isso que os favos são hexagonais. Interessante isso, né? Legal. Os animais sabem mais geometria que a gente, né? Sabe? Os insetos. Beleza, Rodrigão. Então, dando continuidade, pessoal, depois agora o que a gente vai definir? Então, a gente já trabalhou com o cubo, né? E é interessante a gente saber a área e volume de um cubo, tá? Então, primeiro, o cubo é um prisma, cujas faces são todas quadradas idênticas, tá? Então, é um prisma, só que todas as faces vão ser quadradas, né? Então, todas as faces são iguais, né? Então, observe o quadro a seguir e algumas propriedades métricas dessa figura, tá? Então, a gente dá alguns nomes aí, tá bom? A gente representa com a letra A aresta desse cubo, tá? Então, a aresta está representada pela letra A minúscula, tá? Observa a face de baixo aí, que está com os riscos vermelhos, tá? Essa face vai ser um quadrado, tá bom? Então, a gente corta uma linha amarela ali, onde a gente denominou como DF. Por quê? É a diagonal da face, né? Então, vai ser a diagonal daquele quadrado que representa aquela face lá, tá? Então, a gente chama de DF, tá bom? E observa, dentro do nosso cubo, a gente pega uma reta aí com um B maior, né? Que seria a diagonal do cubo, tá? Que liga de um vértice do cubo até aquele outro vértice lá, tá bom? Então, tem que ficar atento a essas duas diferenças. A gente vai ter tanto a diagonal do cubo quanto a diagonal da face, tá?
Aí, qual que é as relações métricas? Vamos fazer cálculo em cima desse cubo. Por exemplo, vamos calcular a área lateral desse cubo, tá? Então, tinha composto os lados do nosso cubo? São quadrados. Então, calcular a área lateral seria a mesma coisa de calcular a área de 4 quadrados. A área do quadrado, como é que a gente calcula? Base vezes altura. Só que a base e a altura têm a mesma medida, que no nosso caso é a medida da aresta. Então, seria a mesma coisa que 4 vezes A vezes A, que 4 vezes A ao quadrado. Então, o que é isso? Diga. É uma coisa bacana aí que você falou, porque você está dizendo da aresta lateral. Então, frisou bem, lateral, gente. Olha esse desenho aqui embaixo. Ele ajuda a gente a pensar, tá vendo? Ó? Olha essas placas aqui, ó, laranjas. Tá vendo que elas estão saindo da lateral? São quantas placas? 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 4. Né? O Heitor falou bem aqui, ó. A vezes A ao quadrado é a área de um quadrado. Então, são 4 vezes A ao quadrado, tá bom? Exatamente, Rodrigo. É bom aí que a gente tem a planificação, né? Nosso cubo, como vocês podem ver um pouco mais embaixo, seria a gente desmontar o cubo, né? A área total. A área total a gente vai pegar e somar as tampas, né, Rodrigo? Tem a tampa de baixo e a tampa de cima, né? Então, para a gente calcular a área total, a gente soma mais essas duas áreas, que também são quadrados. Então, para calcular a área total do cubo, é a mesma coisa você pegar os 6 e multiplicar por aresta ao quadrado. Vai te dar a área total do nosso cubo. Ou seja, vamos pegar as 4 áreas laterais, mais as duas áreas a de cima e a de baixo, tá? O volume do cubo, a gente calcula o volume sendo a área da base vezes a altura. Só que o cubo, como a gente já disse, é uma figura que todas as faces são iguais a quadrados, então a altura do cubo também vai ser A. A área da base vai ser A ao quadrado. Então, A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo, tá? Então, o volume do cubo é só pegar a aresta e elevar a potência 3. Você vai achar o volume do cubo, tá? A diagonal da face do cubo. Então, a gente tem que pegar a face, vou até pedir para o Rodrigo desenhar um quadrado mais em cima aí. Em cima, isso, pega desenho um quadrado também, por favor, tá? Então, a gente quer calcular a diagonal, tá? Desse quadrado. Então, traça a diagonal para mim. Traçando a diagonal desse quadrado, tá? Então, a gente quer saber quanto que mede esse segmento aí que o Rodrigo colocou em vermelho, tá? Como a gente calcula isso, a gente vai fazer uma relação, a gente não vai mostrar isso agora, mas é através de uma relação de Pitágoras, tá? Então, a gente, aí observa que está formando um triângulo retângulo, né? Aí, com essa divisão aí, cada lado desse triângulo mede A e A, tá? Ou seja, os catetos do nosso triângulo retângulo medem A e a hipotenusa vai valer A raiz de 2, tá bom? E da mesma forma, como vocês podem ver, a diagonal do cubo interna, tá? Então, a gente vai fazer parecido agora, só que a gente vai olhar aquele triângulo ali onde o Rodrigo está fazendo ali, ó. Isso mesmo, Rodrigo. Obrigado. Então, aquele lado vai ser A vezes a raiz de 2, tá? A gente quer descobrir esse segmento D maior. E lembrando que aquela outro cateto vai valer A. É da mesma forma, aplicando Pitágoras aí, teorema de Pitágoras, a gente vai achar que a diagonal interna do cubo vai ser A vezes raiz de 3. Ok, pessoal? Acho que era isso, né, Rodrigo? A nossa dica hoje. Tá E na ótimo. próxima dica, a gente vai entrar com os exercícios aí, dando sequência. Tá bom? Obrigado aí, Rodrigo. Um abraço. Beleza, Heitor. Valeu, pessoal. Até a próxima dica, então.